Fala triatleta, Evandro Cordeiro, treinador de triatlon. Estamos aqui hoje para falar um pouquinho do Mundial do Ironman, que esse ano aconteceu em duas etapas pela primeira vez, né? Foi separado ali na quinta-feira passada, no dia 8, aconteceu toda a prova feminina, né, tanto elite quanto amador feminino. Teve daí algumas categorias masculino também, que foi a categoria mais nova, se eu não me engano, 20 a 25 anos, ou 20 a 24 anos do masculino foi no mesmo dia, e também o masculino, as categorias acima de 50 anos também foi junto com a prova feminina ali. Esses também correram todos, até tive um atleta aí que correu na categoria 60 a 65 anos. Aliás, 65, 69 anos, ele já tem 65. E no sábado, dia 10, ocorreu a etapa masculino, daí o elite e amador masculino, com as outras categorias que não largaram junto com as mulheres. E a gente vai falar um pouquinho do que aconteceu na prova feminina primeiro e depois na prova masculina, os resultados que ocorreram dos profissionais, ok? Então lá, tem alguns dados, olha só que bonitinho, fiz uma análise aí dos dados que aconteceu na prova, tá? Tem bastante coisinha aqui. Aí o ingênuo chegou e falou assim, vou fazer educação física porque não vai lidar com números. Lê do engano. Então vamos lá. Vamos falar um pouquinho de números então, não é matemática, é esporte, mas vamos falar de números, né? Até porque entender os números nessa hora exatamente, ajuda, né? Entender um pouco dos números, claro que aqui a gente está com dados de profissionais, né? O amador, ele vai ter uma noção, beleza, tal, mas são dados de profissionais, o amador vai ficar abaixo disso, ok? Só que assim, os amadores masculinos, por exemplo, ali da faixa dos 30 aos 45 anos, as performances são parecidas com o profissional feminino, tá? São coisas que ficam próximos ali, tá ok? Então já dá para ter uma base pela performance da mulherada aí, que é casca grossa mesmo, tá? Então, resultado final da prova, né, do Mundial. Quem ganhou foi a Chelsea Sodaro. Ela, inclusive, foi a primeira vez que uma triatleta após a gestação, após ser mãe, consegue ser campeã mundial do Ironman, tá? Segunda colocada foi a Lucy Charles, que eu acredito que era a favorita até para levar o título, ficou em segundo lugar, fez uma excelente prova, né? A diferença mesmo foi a corrida ali da Chelsea Sodaro, que no final alavancou ela, abriu vantagem e manteve até o fim. E a Annie Haug foi a terceira colocada, as três fizeram uma excelente prova, né? Os tempos aí, tempo final, a Chelsea, que foi a campeã, 8 horas e 33 minutos, tá? A Lucy Charles, 8 horas e 41 minutos, e a Annie Haug, 1 minuto atrás ali da Lucy Charles, com 8 horas e 42, lá naquele calor da ilha de Kona. Então, assim, tempos de respeito, que muito homem não faz mesmo. Então, por isso que eu falo que o amador de ponta, né, ali da faixa dos 30 aos 45, até alguns amadores mais novos também conseguem chegar nessas performances. Então dá para ter uma ideia parecido com essas performances aqui feminino elite, ok? E umas curiosidades. Como que foi o decorrer da prova toda? A natação nós tivemos a Lucy Charles, dominou a natação, saiu na frente, tá? Ela fez a melhor natação da prova, ela saiu com 50 minutos da água, e isso dá um ritmo de 1 minuto e 19 a cada 100 metros, tá? A Rebecca Clark, ela saiu com 51 minutos, tá? 1 minuto atrás aí da Lucy Charles, e a Fenella Langridge, que saiu também com 51 minutos, saiu junto com a segunda colocada, a Rebeca aí. Só para vocês terem uma ideia de resultado final, a Sodaro, que foi a campeã, ela saiu 4 minutos atrás da Lucy Charles, tá? Ela saiu com 54 minutos, ela foi a sexta a sair da água. E a Annie Haug, a terceira colocada, ela saiu 7 minutos atrás da Lucy Charles, tá? Ela foi a 13ª a sair da água. Então, só para vocês terem uma noção de como elas conseguiram fazer uma prova de recuperação, escalar posições e ter um excelente resultado. Eu acho que até a Annie Haug foi até mais impressionante do que a própria Sodaro, que foi a campeã, porque ela saiu em 13º da água e foi recuperando, né? Os dados aqui eu tenho também do ciclismo, então. As mulheres aí saíram do ciclismo, aliás, terminaram o ciclismo, e os 3 melhores ciclismos do dia, né, do feminino. Daniela Ryf,
também uma das favoritas, foi o melhor ciclismo, tá? Ela terminou, foi a primeira a terminar o ciclismo, inclusive ela saiu para correr em primeiro, mas logo na sequência ela já foi superada aí pelas adversárias, porque eu acredito que ela fez muita força no ciclismo, gastou tudo que tinha no ciclismo e não sobrou para a corrida, né? No final, até a Daniela Ryf, eu falei até que ela pagou o preço na corrida e ela terminou em 8º geral. A corrida dela, inclusive, foi a 24ª maratona, tá? Então, foi o 24º tempo só da corrida nessa etapa final. Então, assim, pagou o preço de ter feito muita força no pedal. Mas o pedal dela foi impressionante. Ela pedalou para 4 horas e 36, os 183, aliás, os 180 quilômetros, ela pedalou para 4 horas e 36, tá? Isso deu 39 de média. A Lucy Charles foi o segundo melhor pedal. Ela pedalou para 4 horas e 43, tá? Então, são 7 minutos a mais, foi o 5º melhor pedal da Lucy Charles, tá? E a Fenella Langridge, né, que também ali, ó, foi a 3ª melhor natação e foi o 3º melhor ciclismo, tá? Ela terminou em 6º geral, né? E ela fez uma prova até constante, né? Foi a 3ª sair da água, fez o 3º ciclismo, o 3º melhor tempo no ciclismo, tá? E acabou terminando em 6º, que na corrida ali perdeu 3 posições e ficou em 6º lugar. E na maratona, né? Só até na parte da corrida, a Sodaro, que foi a campeã, e a Anne Haug, que foi a 3ª colocada, a Sodaro, ela chegou do ciclismo em 5º lugar, tá? Ela chegou para correr na 5ª colocação e a Anne Haug chegou para correr na 6ª colocação. Assim, as duas chegaram juntas e já na transição já foram ganhando algumas posições e na maratona fizeram uma boa corrida. Tanto que assim, a Sodaro foi a melhor maratona e a Anne Haug, a 3ª colocada, foi a 2ª melhor maratona, tá? Então os dados aqui da corrida: a Sodaro, melhor maratona, 2 horas e 51 minutos. A Anne Haug, que foi a 3ª geral, foi a 2ª melhor maratona, 2 horas e 57 minutos. E a Gurutze Frades Laraldi, eu acredito que seja assim que pronuncia o nome dela, né? Um nome difícil, espanhol aqui, que correu para 3 horas, tá? Então os paces aí, para vocês terem uma noção, o pace da Sodaro, a campeã, deu um pace de 4,04, tá? De média. O pace da Anne Haug foi um pace de 4,13, tá bom? Minutos por quilômetro. E da 3ª colocada ali, da Gurutze, foi um pace de 4,17. Então foi próximo ali a Anne dessa Gurutze. Só que a Gurutze, ela foi a 15ª colocada. Então ela não fez uma prova assim tão consistente. Ela correu muito bem, mas ela não fez uma boa natação. Ela sempre apareceu mais para trás na classificação ali e no ciclismo também. Ela não brigava por vaga ali na... Exatamente. Ela não estava... Não apareceu em momento algum brigando pelas vagas de colocação. Ela ficou no meio do bolo ali para trás, mas não despontou. Fez uma excelente corrida, foi a 3ª melhor corrida, mas não conseguiu despontar, não foi o suficiente para despontar. Então, isso é até um dado legal para trazer, né? Olha só, a 3ª melhor corrida. Às vezes pensar assim, não, tendo a corrida bem alinhada vai resolver. Não é sempre que vai acontecer isso. Na verdade, você tem que estar muito bem alinhado nas 3 modalidades. Aí se você pega ali a Chelsea e a Anne Haug, a própria Lucy Charles também, a prova das 3 foi muito consistente, tanto a natação, o ciclismo quanto a corrida. Por mais que ali, ó, você pega a Sodaro não foi, ela não apareceu entre as 3 melhores natação, mas foi a 6ª melhor natação. Você pega a Lucy Charles, melhor natação. Aí pega a Anne Haug, 13ª natação, tá? Saiu um pouco para trás na natação, porém o ciclismo e a bike foi muito consistente. E se a gente pensar assim, do ponto de algum lugar que você possa perder um pouquinho mais de tempo, na minha concepção é mais na natação, porque é um tempo menor de prova, né? Então você pega a prova do Ironman, uma natação aqui do feminino, ó, 50 minutos, 54, 57 minutos das 3 primeiras colocadas. Menos de 1 hora de prova, enquanto que na bike mais de 4 horas de ciclismo e na corrida ali
perto de 3 horas de corrida. Então, o tempo que você perde na natação acaba sendo menor porque é o período que você passa na água é muito menor em relação à bike e à corrida, então você tem muito mais tempo para recuperar. Agora, se você perde muito tempo na bike, você já não vai ter tanto tempo para recuperar na corrida, por exemplo, né? Então são dados interessantes para a gente analisar nesse quesito. Opa, ela perdeu um certo tempo na natação, só que o ciclismo dela foi muito bom, que foi o 6º melhor ciclismo, né? A Anne Haug, a 3ª colocada, né? E foi a 2ª melhor corrida. Então ela fez uma prova consistente. Perdeu um pouco de tempo na água, mas o ciclismo e a corrida, que é a maior parte do tempo da prova, ela se recuperou, fez uma prova consistente e aí conseguiu subir no pódio com o 3º lugar. Então, dados bacanas para a gente analisar nesse quesito, né? A 3ª melhor corrida, por exemplo, foi a 15ª colocada, né? Então, ela ficou bem para trás. Dá um contraponto, na verdade, com a 3ª colocada. 3ª melhor corrida, 15ª geral. E a terceira colocada geral, né, foi a 13ª natação. Exatamente. Então dá um contraponto entre as duas, dá para ter uma ideia do que é. Se é para perder tempo, então é melhor perder um pouquinho de tempo na natação e nos outros eu conseguir recuperar, que você vai ter mais tempo para conseguir fazer esse escalonamento, tá certo? Isso, claro, a gente está falando de Ironman. Se a gente falar, por exemplo, de provas de sprint e de olímpico, é outra conversa, tá? Vamos lá para os resultados do masculino? Vamos lá? Os resultados do masculino, a gente teve um resultado até surpreendente. Acho que todo mundo estava apostando no Christian Blumenfeld, né? Eu mesmo acompanhei a prova toda praticamente. Tanto do feminino quanto do masculino, acompanhei a prova toda. E o Gustav Iden, que é companheiro de treino do Christian Blumenfeld, os dois treinam juntos, né, os dois noruegueses, foi o grande campeão. O Christian acabou ficando em 3º e o Sam Landlau, que é um francês, fez o melhor pedal da história do Ironman, foi o 2º colocado. Então, ele conseguiu garantir a 2ª colocação por causa do pedal dele, que foi muito forte, e o Christian não conseguiu tirar todo o tempo que ele tinha aberto. Para vocês terem uma ideia, ele saiu para correr 6 minutos na frente do Gustav Iden e do Christian Blumenfeld. O Christian Blumenfeld e o Gustav Iden saíram para correr juntos 6 minutos atrás do francês, né? E o Gustav conseguiu tirar todo o tempo necessário, né? Tempo final de prova. Gustav Iden, campeão mundial, 7 horas e 40 minutos, tá? É o recorde também do mundial em Kona, não é o recorde da distância, tá? É o melhor tempo do mundial lá no Havaí, foi o que o Gustav Iden fez no sábado com 7 horas e 40. O Sam Landlau, o francês, fez 7 horas e 42, 2 minutos aí, e foi cravado o negócio. Vamos colocar até os segundos aqui, que é curioso, né? 7 horas 40 minutos e 24 segundos para o Gustav Iden. O Sam, 7 horas 42 segundos e 24 segundos, exatamente 2 minutos atrás do Gustav Iden. E o Christian ficou 1 minuto, na verdade 59 segundos atrás do francês, o Christian Blumenfeld, 7 horas 43 minutos e 23 segundos, tá? Então você vê, o Christian saiu para correr junto com o Gustav Iden, 6 minutos atrás do francês, e o Gustav Iden conseguiu fazer essa recuperação, passar e ser o campeão. Mas ainda assim o Christian Blumenfeld tirou uma boa diferença. Ele tirou 5 minutos dos 6 que o francês tinha aberto dele na corrida. Foi uma corrida também excepcional. Na verdade, a maratona do Gustav Iden foi a melhor, né, o campeão, e o do Christian Blumenfeld foi a 2ª melhor maratona, né? Correu demais também. Os dados aqui que nós temos de natação. A natação masculina foi muito equilibrada. Eu até coloquei aqui um dado interessante. Até o 16º colocado, tá? Na água, o 16º melhor tempo na água, todos saíram na casa dos 48 minutos, ou seja, 16 atletas saindo dentro da casa dos 48 minutos. Olha só a diferença dos 3 primeiros colocados para você ter ideia, que praticamente não tem diferença. O Florian Angert saiu com 48 minutos e 15 segundos. O Sam Landlau, que foi o 2º colocado, 48 minutos e 16 segundos, 1 segundo atrás, né? E o Robert Wilkowiak, acredito que seja assim que pronuncia, é um nome difícil, tá? 48 minutos e 18 segundos. Ele saiu
2 segundos atrás ali do francês, que foi o segundo colocado geral. Na classificação geral ali, o Florian, que foi o melhor nadador, ficou em 12º geral, e isso dá um pace de 1 minuto e 15 a cada 100 metros. Para quem tem uma boa noção de natação, tenta fazer aí 100 metros em 1 minuto e 15, que vocês vão ter uma noção do que é nadar para 1 e 15, tá? Então assim, os três foram juntos, a média deles foi igual, 1 minuto e 15. Ficou muito compacto o bloco, eu acompanhei a prova, muito compacto, todo mundo nadando junto, e os caras saíram todos juntos ali, foi muito próximo mesmo. Na bike, como que foi a bike então? Vamos lá. O Sean Landlow, o francês, né? A partir da segunda metade da prova, eles estavam sempre muito próximos ali um do outro, as diferenças eram alguns segundos ali, ficava entre 4, 6, variava às vezes para 10 segundos, tal. As diferenças eram sempre próximas até a metade do ciclismo. Da metade para frente foi quando o francês apertou mesmo e puxou o cabo do acelerador, e ele abriu essa vantagem que fez com que ele saísse para correr 6 minutos à frente ali do Gustav Iden e do Christian Blumenfeld, tá? Então foi o melhor pedal da história ali no Mundial do Ironman, foi um pedal fantástico, foi para 4 horas e 4 minutos, isso dá uma média de 44,44 km por hora. É uma média absurda para fazer 180 km desse jeito, é sensacional. E o Cameron Wurf foi o segundo melhor pedal, ele foi o 11º geral, tá? E foi o quinto a chegar para correr, né? Para sair para correr, ele chegou próximo ali ao Christian e ao Gustav Iden, só que ele não conseguiu manter um ritmo próximo dos dois ali, que realmente os dois são fora de série. E o Leon Chavalier foi também o pedal junto, os dois, a diferença dos dois ali foi de 1 segundo. Eles chegaram junto para a transição, um chegou 1 segundo à frente do outro, foi 4 horas e 9, um com 4 horas 9 e 4 segundos, o outro com 4 horas 9 e 5 segundos, tá? O Leon foi o 7º colocado geral, ele conseguiu manter uma maratona melhor, um pouco mais consistente, ainda conseguiu ficar em 7º geral. Curiosidade do Christian e do Gustav Iden, o pedal deles, né, não entra aqui, né, entre os 3 primeiros aqui, porém o Gustav Iden ele chegou em segundo, tá? Ou seja, e o Christian, eles chegaram juntos, na verdade, segundo e terceiro colocado. Eles chegaram para a transição em segundo e terceiro lugar, mas não foi entre os 3 melhores pedais ali, tá? Teve gente que pedalou melhor que eles. Foi muito mais consistente a prova do que eles terem feito um pedal melhor do que os outros, tá? Então eles saíram para correr ali na captura do francês, e para o Gustav Iden deu certo. Para o Christian, ele não conseguiu manter o ritmo ali a partir de uma certa distância. Até na maratona, né? Melhor maratona, já falei, já antecipei o Gustav Iden, que foi o campeão. Foi a melhor maratona, foi 2 horas e 36. Salvo engano, também é o recorde da maratona no Mundial do Ironman. Se eu não me engano, é o recorde. Não, pode ser que eu esteja errado, mas se eu não me engano, foi dado como recorde também. Christian Blumenfeld, 2 horas e 39 minutos, tá? E o Max Neumann, 2 horas e 40 minutos. O Max foi o 4º geral, tá? Então também foi um cara aí que, na verdade, ele esteve ali entre os primeiros também no ciclismo e fez uma maratona excelente, conseguiu terminar aí na 4ª colocação do Mundial do Ironman. E só para vocês terem uma ideia de ritmo, pessoal, o ritmo do Gustav Iden na maratona, você vê, ele chegou 3 minutos à frente do Christian Blumenfeld. Foi de 3 minutos e 43 segundos de pace numa maratona após pedalar 180 km. Isso é surreal, tá? É absurdo pensar nisso. Você vai falar, Evandro, mas os maratonistas correm a 2,52, 2,53 lá, o Kipchoge, né? Bateu o recorde de maratona, mas ele só corre a maratona, ele não pedala e nem nada antes, né? Não, os caras aqui nadaram 3.800, pedalaram 180 km com médias absurdas, tá? Eu não coloquei aqui as médias do Christian e do Gustav Iden, mas fica próximo ali, que os dois pedalaram para 4 horas e 11, tá? Eu até coloquei do ladinho aqui, ó. Gustav Iden foi o 6º
melhor pedal e o Christian Blumenfeld o 8º melhor pedal. Aí se você pega os tempos da galera ali, são muito próximos um do outro. Então quem destoou um pouco ali foi o francês, né, que fez um ciclismo absurdo ali, fez para 4 horas e 4 minutos. Mas se você pega os outros atletas ali, o ciclismo deles foi muito próximo, muito parecido um do outro, os atletas que brigaram mesmo pelas primeiras colocações ali, tá? Tanto que ele abriu ali 6 minutos, né, de vantagem para o Gustav Iden e para o Christian Blumenfeld ali quando ele saiu para correr, ele saiu com 6 minutos de vantagem. Aí o Gustav Iden buscou, inclusive eu fiz até uma anotação aqui que foi a partir do entre o quilômetro 27 e 28 da maratona, né, o Gustav Iden e o Christian Blumenfeld, eles estavam correndo junto, os dois ali o tempo todo, uma hora um puxava, outra hora o outro puxava, tava bem jogo de equipe mesmo, aquela coisa assim, a gente é parceiro, nós vamos se ajudar e quem tiver melhor vai levar, tava bem assim mesmo o negócio. Então tinha momentos que o Christian puxava, tinha momentos que o Gustav Iden puxava, e assim foi. Mas lá no quilômetro 27, entre 27 e 28, foi quando o Gustav Iden resolveu apertar, acelerar, aí deixou para trás o Blumenfeld, começou a abrir e foi buscar o francês e conseguiu ultrapassar ele, não lembro agora, mas foi perto do quilômetro 35, se eu não me engano, eu não lembro agora, não vou, talvez fale besteira aqui, mas alcançou, passou, deu um tapinha nas costas, o francês cumprimentou ele, aquele cumprimento que você fala assim, pô, filha da mãe, o cara vai me passar e vai tirar meu mundial. Tirou onda. Mas foi assim, foi bem camaradagem mesmo, deu um tapinha, cumprimentaram ali, foi espírito esportivo e tal, mas com certeza o sentimento do francês era, pô, perdi o mundial. Então, foi isso que aconteceu. Pela tua análise aí, alguém errou na estratégia no sentido de, sei lá, saiu muito forte na natação ou saiu muito forte no pedal e tinha chance de ganhar e talvez não ganhou por uma... Eu acho que no feminino, aliás, no masculino, a gente não teve isso aí do pessoal que brigou ali pelas primeiras colocações. Mas no feminino, eu acho que a Daniela Ryf, que era uma das favoritas, né? Ela fez o melhor pedal da prova, só que, como eu falei, ela pagou o preço na corrida. O pedal dela foi muito forte, tá? Ela pedalou para 4 horas e 36 e o segundo melhor pedal, que foi da Lucy Charles, foi para 4 horas e 43. Foram 7 minutos de diferença. Tá? De melhor pedal para o segundo pedal. E, consequentemente, né, na maratona, a Daniela Ryf foi o 24º tempo da maratona. Ela terminou em 8º geral, mas foi o 24º tempo. Ela pagou o preço por ter feito um pedal muito forte, né? Talvez com certeza ela passou do ponto dela, né? Passou do ponto que ela conseguiria manter um bom ritmo até o final e ainda correr bem, tá? Porque senão ela conseguiria manter uma maratona razoável para pelo menos ficar numa posição melhor. Diferente do que foi, por exemplo, o francês, né? O segundo colocado. Eu ia falar que foi o que o francês fez. Exato. Abriu no ciclismo, mas manteve. Exato. E ele abriu assim, parece que a estratégia dele foi no momento certo, quando ele estava pedalando no mesmo ritmo dos outros atletas até a metade da prova, até a metade do ciclismo, mas quando fez o retorno, quando estava voltando já do ciclismo, né, a segunda metade do ciclismo, foi quando ele começou a acelerar. Assim, o que pode ter, né, aí são estratégias de cada atleta, mas eu acredito que provavelmente ele se sentiu muito bem, não sei se ele já tinha isso programado, de fazer uma primeira metade acompanhando o ritmo e daí de repente ver como que estava se comportando, se ele se sentia bem para acelerar e apertar o ritmo, de repente abrir uma vantagem e tentar manter isso na maratona. A gente nunca vai saber, a não ser conversando com ele mesmo para ter certeza de qual foi a estratégia dele, mas analisando assim, vendo a prova, parece que aconteceu isso, que quando ele abriu a segunda metade do ciclismo, ele sentiu que dava para apertar dentro de um limite para fazer um bom ciclismo e abrir uma vantagem e de repente tentar manter isso na corrida. E ele conseguiu fazer uma boa maratona. A maratona dele foi a 5ª melhor maratona. Assim, ele não passou do ponto. Quase deu certo o plano dele, tanto que ele chegou 2 minutos atrás do Gustav Iden, né? Mas é que a maratona do Gustav Iden foi sensacional, foi demais. Mas quase deu certo o plano dele. Se ele conseguisse abrir um pouquinho mais, só que lógico, daí ele abrir um pouco mais também, pode ser que ele passaria do ponto para depois, na maratona, de repente, ele quebrar.
É isso aí. Mas acho que deu pra gente falar bem, colocar os dados, deu pra entender. Né? Uma coisa bacana, né, da questão dos dados, se a pessoa quiser analisar. Quem quiser olhar os dados, conferir esses números e tal, você pode baixar o aplicativo do Ironman Tracker, tá? E lá tem todos os dados de tudo que é prova e tal. Você consegue pesquisar, por exemplo, eu quero pesquisar o Ironman Florianópolis desse ano. Eu consigo pesquisar e ver os dados da galera, eu quero saber como é que foi meu concorrente e tal. Consigo ver tudo isso por lá. É bem legal, é bem bacana. Ele tem todas as parciais, não só a parcial de final da natação, final do ciclismo. A natação, por exemplo, ela só marca largada e chegada, beleza. Mas o ciclismo e a maratona, eles têm tipo checkpoints, onde vão sendo dadas parciais, né, das distâncias. Então você consegue entender como que foi a dinâmica da prova por essas parciais, como se comportou a prova, quem veio de trás e veio escalando e ganhando posição, quem foi perdendo posição, consegue ver tudo isso nos dados que tem lá do Ironman Tracker. É bem bacana. Quem tem curiosidade, gosta de analisar números, olhar os números, indico para vocês terem aí no celular de vocês e outra, vocês conseguem acompanhar as provas em tempo real pelo aplicativo e entender o que está acontecendo, como que está desenrolando a prova. No caso do Mundial, por exemplo, eu estava acompanhando pela transmissão ao vivo lá do Ironman Now, no canal deles no YouTube, tem no Facebook também. Então quem gosta e quer acompanhar o Mundial do Ironman, eles sempre transmitem por essas plataformas, né? Pela televisão fica inviável porque é uma prova muito longa, né? Não tem nem como. Mas ao mesmo tempo eu acompanhava também pelo aplicativo para entender como é que estavam as parciais e tal, o que estava acontecendo, porque aí você consegue ver os outros atletas também que estão para trás, quem que está vindo, está escalonando, quem está vindo bem. Então é bem legal, é bem bacana para quem gosta de acompanhar. Isso que eu ia falar, fica de dica para quem quiser assistir, Exato. Olhar o aplicativo, porque só na tela eles ficam na elite, só ali quem tá no comando. Só na elite, só quem tá na frente. Só quem tá na frente. Então. E no ciclismo foi muito legal ver isso, porque de repente, tipo, quem tava comandando perdeu a vez e a gente não sabia nem de onde a pessoa tinha aparecido, né? Quem tava olhando só na TV. Então é bem legal ter isso. No vídeo, né? É bem legal ter isso para acompanhar. E você consegue acompanhar daí os atletas amadores também. Tem um amigo seu, por exemplo, tinha um atleta nosso, Lorival Barbosa, que estava correndo o Mundial. A gente estava ali acompanhando o aplicativo, na torcida e tal. Claro, não consegue ver igual a TV, mas consegue saber o que está acontecendo na prova, como que ele está, como está desenrolando ali. Então é bem legal. É isso aí. Pessoal, espero que tenham gostado aí do conteúdo um pouco mais números, falando do que aconteceu na prova, como que foi e tal. Foi sensacional acompanhar. Quem assistiu aí viu que a prova foi um espetáculo mesmo, tá? Então espero que tenham gostado aí do nosso conteúdo trazendo essas análises numéricas do que foi, o que houve, quem fez melhor e quem não fez, quem apertou onde não devia, né, e pagou o preço. Gostou? Indica aí para os colegas, tá? Se tiver alguma sugestão, pode também escrever aqui nos comentários, ok? Não se esquece de se inscrever no nosso canal aí, já ativa o sininho também, dá um joinha pro nosso vídeo e segue também a gente no perfil do Instagram lá, o evandro.tri, que a gente tem muito conteúdo bacana aí para vocês que são entusiastas, triatletas amadores ou triatleta profissional também, que às vezes está me acompanhando aí. Então tem muito conteúdo para vocês, beleza? Um abraço e até a próxima!